dia, bom dia, seja muito bem-vinda. Esse é o programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como usar os seus sentimentos para salvar o seu casamento. Quando a gente pensa em sentimento, do que a gente está falando? Os sentimentos é a nossa percepção do que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente não sabe classificar, a gente percebe uma angústia, a gente percebe um incômodo, ou a gente percebe aquela alegria, sabe? E a gente muitas vezes não sabe nomear, não sabe classificar esses sentimentos. Mas é esse entendimento, todo sentimento é aquilo que nós estamos sentindo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas existem inúmeros sentimentos. E quanto mais vocabulário a gente tiver para expressar cada sentimento que a gente tem, mais clareza a gente tem de como resolver, de como lidar, como enfrentar aquele sentimento, tá? Então, por exemplo, medo é um sentimento, a mágoa é um sentimento, a frustração, alegria, raiva. E olha, percebe, eu tô falando uma série de sentimentos e cada um deles, ele tem uma maneira de você lidar. Isso se chama, gente, inteligência emocional, tá? É você conseguir olhar para si, conseguir identificar quais são esses sentimentos e conseguir tratar. Como que você consegue tratar algo se você nem identifica o que é? É a mesma coisa que se a gente estiver pensando numa doença, né? Seu filho tá lá com febre, uma febre de 40 graus. E você tá dando ali remedinho para febre, remedinho para febre. A febre abaixa, só que aí passou o efeito do remédio, a febre volta. E aí você dá o remédio para febre. O remédio para febre, ele está curando apenas o sintoma, que é a febre. Mas e a causa? O que será que está causando a febre? Então, quando você consegue saber o que está causando aquele sentimento, aí sim você consegue tratar. Por isso é tão importante, é tão fundamental para o casamento você conseguir usar os seus sentimentos para salvar o seu casamento, tá? Então tem inúmeros sentimentos. Tem o sentimento de paz, o sentimento de entusiasmo, tem o amor. E aqui eu quero fazer só um parênteses com relação ao amor. O amor, ele pode ser sentido, sim, só que o amor, ele vai além de um sentimento, tá, gente? Quando a gente pensa em amor, muitas vezes, quando a gente está num casamento que está em crise, tem muitas mulheres que já ouviram do marido: eu não te amo mais. E nesse momento em que o homem fala que não ama mais, a mulher muitas vezes desiste. Fala: meu Deus, agora não tem mais saída mesmo, porque ele disse que não me ama. Só que o seu marido, ele está falando de um amor sentido, um amor de sentimento, não o amor com o conceito e um entendimento verdadeiro do que ele é. Porque esse amor, ele não se acaba. Entende? Então, se você está passando por isso no seu casamento, se você ouviu da boca do seu marido que ele não te ama mais, pode ficar tranquila, porque ele está falando de um sentimento que está guardado dentro dele. Ele está classificando o amor apenas como um sentimento. Ele não entende, ele não conhece profundamente o entendimento do que é o amor. Ah, Carol, ele precisa saber disso? Não. Ele vai aprender isso através de você. Quando você aprende qual é esse amor, que tipo de amor é esse, e quando você manifesta esse amor. Aí sim, aí você consegue fazer com que o seu marido ame de verdade você. E é aí sim o verdadeiro amor, tá? Então, só esse parênteses aqui com relação ao sentimento apenas, né? Amor. E tem o sentimento de culpa também, tá? Então, fora esses, gente, esses são os mais comuns, e eu quis trazer alguns aqui relacionados ao casamento, mas existem inúmeros aí, inúmeras classificações. E o que é importante saber sobre os sentimentos é que eles não estão em você por acaso. Você não está sentindo o que você está sentindo no dia de hoje por acaso. Ele tem um motivo para estar em você e você precisa descobrir qual é esse motivo para agir. Os sentimentos, eles não são
uma simples manifestação do que está acontecendo. Os sentimentos, eles são sinais para você agir. Tanto os sentimentos bons, mas principalmente os sentimentos ruins. Eles são fundamentais, eles são sinais, gente, são sinais. Eu quero que agora, toda vez que você tiver um sentimento ruim, ó, eu tô vendo várias mulheres deck aí, minhas alunas do programa Ela no Lar, entrando. Bom dia para vocês, bom dia. Olha, já vi gente entrando no Instagram, minhas alunas. Bom dia para as pessoas novas que estão chegando, que estão inscritas já no evento. Muito feliz de vocês estarem aqui, tá? E tô vendo alunas também, as mulheres deck. Então, eu quero que você pare a partir de agora de achar que um sentimento ruim, ele tá aí só para se instalar e pronto, você não consegue se livrar dele. Não é isso. O sentimento ruim, gente, ele é um sinal. É um sinal de alerta interno. É como se tivesse uma sirene dentro de você, sabe essa sirene de polícia, assim? Dentro de você falando, ó, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tratar isso aqui. Olha só, alguma coisa ruim está acontecendo e você precisa tomar uma atitude. Então, se você não para entender isso, se ninguém nunca te disse isso, é para isso que os sentimentos ruins eles estão aí, tá? Para que você haja, não para que você sofra com ele, fique ali de cama, fique desanimada, fique desmotivada ou finja que ele não tá ali e retome a sua vida. Não é para nada disso, é para você agir. E só que tem um outro problema aí quando a gente pensa em sentimentos. Tem muita gente que acha que o sentimento é um estado permanente. O que isso significa? Por exemplo, imagina você que no céu, né? Você tá com o céu nublado, você tá com o céu com uma nuvem negra. Essa nuvem negra são os sentimentos negativos. Esse sentimento negativo, você sabe que essa nuvem negra, ela vai passar. E quando ela passa, o que sobra? É um céu limpo, é um céu azul, é um céu claro. Então, o sentimento é a mesma coisa. O sentimento, ele não tá em você e ele não vai sair nunca mais. O sentimento, ele é uma nuvem negra. Esse sentimento ruim que você tá tendo hoje, ele é uma nuvem negra. E essa nuvem negra, ela vai passar. E o que sobra quando a nuvem negra sobra? Quando a nuvem negra vai embora? Sobra paz, sobra o amor de Deus, sobra entusiasmo, sobra alegria. Isso é você. Você é essa pessoa. Você, a sua essência, ela é boa. Os sentimentos ruins não. Os sentimentos ruins, eles só estão ali para que você tome uma iniciativa, para que você volte a encontrar a sua essência, para que você volte a se reconhecer como pessoa, como mulher, como filha amada de Deus, tá? Então, entenda, se você tá com raiva, por exemplo, tô com raiva. Não é que você é uma pessoa raivosa, eu sou assim mesmo. Não, você está raivosa por algum motivo que precisa ser descoberto para que você volte para sua essência natural, para sua essência de filha de Deus, para sua essência de paz, entende? Se você tá uma pessoa que tá magoada, nossa, estou muito magoada. Eu sou uma pessoa amargurada? Não, você está amargurada. Então, a partir de agora, eu quero que vocês entendam isso. Todo sentimento, ele é passageiro. Ele passa, só que para ele passar, você precisa trabalhar, você precisa agir para que de fato ele passe. Não para que você sufoque. A gente vai falar um pouco mais disso, sobre sufocar sentimentos. Vamos lá. E por que, Carol? Por que raios é um benefício usar os sentimentos para salvar o casamento? Vamos falar sobre isso aqui. Por quê? Quando o casamento ele começa, quando começam as crises, né? Geralmente as pessoas quando me procuram para ajudar, eu percebo que elas já estão num estágio mais avançado da crise, quase chegando ao divórcio. Dificilmente uma pessoa me procura quando acaba de ter os primeiros conflitos. E como que começa? Que na verdade, gente, seria o momento ideal, porque seria o momento mais fácil de tratar. Mas a maioria das pessoas não consegue perceber que é nesse momento, nesse início, em que o casal não consegue resolver os conflitos, é nesse início que a crise ela se instala. E se tanto o homem quanto a mulher aprende a resolver as crises nesse estágio inicial, aí o casamento ele não caminha para o divórcio. Aí o casamento ele consegue progredir, ele consegue continuar sendo um casamento feliz e duradouro.
E, só que, o que acontece? Nesse início, nesse estágio inicial da crise, as primeiras manifestações aí são os assuntos que o casal não consegue resolver. É assim que começa. Todo desentendimento ele começa assim. Você começa a perceber manias diferentes do seu marido começa a perceber manias diferentes suas, vocês não conseguem conversar, não conseguem ter uma comunicação para entrar num acordo, um acordo que seja bom para os dois, e aí as crises se instalam. Então, quando você aprende a usar os seus sentimentos, você consegue aprender a resolver esses assuntos. E quando você aprende a resolver esses assuntos delicados que a maioria dos casais vai jogando para debaixo do tapete, e por isso que chega no divórcio, então quando você aprende a resolver, você mantém o seu casamento bem. Você não leva o seu casamento ladeira abaixo. Entende? Então, esse é um dos benefícios de você aprender a usar os seus sentimentos. Um outro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? E isso aconteceu no meu casamento, tá? Quando eu casei, assim, eu sabia que o Wellington, a mãe dele sempre fez tudo para ele, né, na casa dele, e ele não tinha lá muita habilidade com as tarefas de organização da casa. E minha mãe não, minha mãe ela sempre me ensinou meu irmão, tanto é que meu irmão é casado hoje e a casa dele é um brinco, e é ele que, sabe, é ele que cuida, ele que ajuda, então assim, ele tem essa habilidade, por quê? Porque minha mãe ensinou. Só que o Wellington, ele não teve isso. A mãe dele sempre foi uma mãe mais protetora, e tudo bem, nada de errado. Cada mãe cuida do filho da maneira que quer. Só que a esposa, ela só consegue presenciar isso de fato quando os dois estão juntos. Então, no meu caso, a organização da nossa casa era algo que era briga, sempre tinha briga. E aí, o que eu sentia? Sentia raiva. E o que eu fazia com essa raiva? Eu não sabia como dissipar, eu não sabia como controlar, eu não sabia como lidar com esse sentimento e eu tentava falar, mas o meu falar demonstrava a minha raiva e aí começou os conflitos. Então, olha só, é um caso simples, é algo simples, mas que se você não aprende a trabalhar esse sentimento que está dentro de você, você pode afastar o seu marido. Ah, Carol, é só isso que afastou o seu marido? Não, eu vou no evento, principalmente na segunda-feira, eu vou explicar certinho tudo que aconteceu no meu casamento. Para quem tem curiosidade de saber, entender. Mas foi um dos starts, é uma das coisas que eu percebo, entende? Então, assim, olha como a falta de inteligência emocional fez com que eu não conseguisse resolver esses pequenos conflitos no meu casamento. Que se eu tivesse essa inteligência emocional, eu não teria passado por tudo que eu passei, tá? Então, qual que é um outro benefício importantíssimo, tá, gente? Para usar o sentimento, de aprender como usar. É você não ficar dependendo do conselho das pessoas para saber como agir. Lembra que eu falei, o sentimento ele é um sinal para você agir. Agora, se você não sabe como agir, você quer se livrar desse sentimento, o que a gente faz nesse momento? A gente pede conselho. Só que sabe qual que é o problema desse conselho? Muitas vezes a gente pede o conselho para as pessoas erradas. Entende? Por exemplo, sua mãe é uma amigona sua, né? Ela quer, né? A pessoa que mais você desabafa, e tudo bem desabafar, tudo bem, não tô falando de desabafar. Mas quando você busca o aconselhamento de uma pessoa que, em primeiro lugar, quer te proteger, muitas vezes esse conselho, por mais que ela queira o seu bem, não é o conselho ideal para você que precisa viver uma vida de casado. Eu tenho uma amiga minha, uma amigona, que ela me contou que assim que ela casou, hoje ela é casada, tem 2 filhos, super bem casada, mas assim que ela casou, ela teve problemas com o marido dela logo nos primeiros meses. E aí ela pegou a malinha dela e foi para casa da mãe dela. Foi para casa dos pais. Inclusive o pai dela chama até Pedro, o nome do meu filho. E aí ela foi. A mãe dela e o pai dela falou: não, você casou, agora você precisa aprender a resolver os seus problemas. E você não resolve os seus problemas voltando aqui para casa. Pode voltar para sua casa, vocês precisam se entender. Não deixou ela entrar. Ela pegou ali a malinha e voltou. E aí, o que ela teve que fazer? Teve que aprender. Só que dependendo da mãe, se é uma mãe que quer proteger, se é uma mãe que quer ajudar, o que ela faz?
Ela vai falar: não, fica aqui, nossa, olha que sem noção, passa a mão na cabeça. Isso acontece e isso não ajuda. Então, quando a gente vai pedir conselho para alguém, a gente tem que ter essa atenção. E outro ponto também importante: vamos supor, você está com o seu casamento aí à beira do divórcio, e aí você vai pedir um conselho para uma tia sua que é separada. Que conselho que você acha que ela vai te dar? Você acha que ela vai falar, não, você tem que insistir, você vai ter a vitória, seu casamento vai ser restaurado, isso que você tá passando é só uma tempestade, você vai sair dessa muito mais forte que você entrou? Ela vai falar, separa desses trastes, arruma outro, não é isso? Então, ó, quando a gente aprende a usar os nossos sentimentos, quando a gente aprende a agir mediante o que a gente está sentindo, a gente não depende de mais ninguém. E é exatamente isso que eu ensino as minhas alunas dentro do programa Ela no Lar. Elas têm, eu não dou para elas o peixe, olha, você está sentindo isso? Faz isso. Não, eu ensino ela a pescar. O que você está sentindo? Você está conseguindo identificar? E agora, o que você precisa fazer é uma condução. Por quê? Porque elas não vão precisar depender de mim para a vida toda. Assim que elas aprenderem, elas vão caminhar sozinhas. Eu estou sentindo isso? Eu preciso resolver. Como que eu vou resolver? Já tem estratégia. Entende? Agora, ficar dependendo de outras pessoas e principalmente depender de pessoas que vão te dar conselho errado, muitas vezes pode fazer seu casamento ir para o divórcio. Tem uma outra aluna também que ela falou para mim, Carol, tinha acho que era a chefe dela, encarregada, que ela foi conversar, viu que ela estava triste e começou a desabafar, e aí a encarregada falou, manda esse cara embora. E aí, o que ela fez? Mandou ele embora. Ela se arrepende. Hoje ela está no processo de restauração, já conseguiu alcançar uns pilares, já construiu alguns pilares dentro para que ela consiga trazer o marido de volta. Mas olha só como um conselho errado pode levar tudo a perder. Entende? Então, gente, esses são 2 benefícios. E outro benefício também de pegar esses sentimentos ruins e aprender como agir para se livrar deles é que você para de viver o seu dia, as suas 24 horas ali, sempre triste, sempre desanimada, sempre sofrendo, sempre angustiada. Por quê? Porque uma vez que você aprende e você já resolve, você vai ter muito mais momentos bons do que ruins no seu dia. Que mulher que não quer acordar bem, acordar entusiasmada, acordar animada, acordar querendo viver, querendo seguir, querendo ter os sonhos dela, querendo construir a família dela, construir o futuro? Que mulher que não quer se sentir assim? A gente quer se sentir assim. Então, quando você aprende a usar esses sentimentos, é exatamente isso que você consegue. Entende? Então, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês de alguns erros comuns que eu percebo pessoas que não têm inteligência emocional, esses erros que elas cometem. Vamos lá. Um dos principais erros é sufocar o sentimento. Vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Infelizmente, na realidade de muitas de vocês, como foi na minha. Marido traiu. O marido me traiu, só que aí ele me traiu, se arrependeu, pediu perdão, voltou para casa. Só que eu, tudo bem, até falei que perdoava, mas de fato eu não consegui perdoar. Eu não consegui lidar com esse sentimento. E aí, por não saber lidar, né, o marido já voltou, você fala, bom, deixa pra lá. Mascara essa mágoa, fica com essa falta de perdão dentro do coração, guarda, não para trabalhar isso, e aí você deixa essa mágoa se instalar. Você deixa o seu coração endurecer. E quando você faz isso, existem várias consequências, tá, gente? Mas uma das consequências de você guardar a mágoa, e tem até estudo comprovando, uma série de doenças que a gente desenvolve, tá? Câncer, fibromialgia, ansiedade, depressão. Por que que muitas mulheres entram em depressão? Porque quando elas abrem o olho para acordar e elas sentem aquele turbilhão de sentimentos ruins, elas não querem acordar e ficar com aquilo o dia inteiro. E aí o que elas preferem fazer? Elas preferem não sair da cama. Elas preferem dormir de novo.
Entende? Inclusive, eu tenho alunas que me relataram isso, Carol. Eu fiquei 1 ano na cama. Hoje, graças a Deus, ela se libertou. Se libertou. Entende? Hoje ela faz faculdade, hoje ela abriu um escritório com o marido, o casamento dela tá restaurado, graças a Deus. Ela ajuda as alunas dentro do grupo também. Por quê? Porque a gente precisa dar testemunho. Que, olha, eu estava numa cama também. Eu estava assim, eu também não sabia lidar com esses sentimentos. E quando eu aprendi, eu comecei a sentir vontade de levantar da cama. Eu comecei a perceber que a minha vida ela ia além daqueles sentimentos ruins que eu estava tendo. Entende? Então, gente, essas doenças, elas são manifestadas por você guardar e não conseguir trabalhar, não saber trabalhar sentimento, tá? E um outro problema também é que quando você guarda esse tipo de sentimento, esse tipo de mágoa, rancor, raiva, né? Principalmente no caso de traição que o marido voltou, os seus comportamentos são influenciados diretamente por esses sentimentos. Existe algo dentro no nosso processo de pensamento, que é o que eu chamo de PPSA. A gente tem uma programação dentro da gente, né? Esses sentimentos, esses pensamentos, a gente tem uma programação. Essa programação, ela faz com que a gente pense algo, esse pensar faz a gente sentir, e esse sentir faz a gente agir. Parece complicado, mas é que aqui não dá para dar muita explicação, mas só para vocês terem uma ideia, que antes de qualquer ação que você tenha, antes disso tem um sentimento. Então, se você tá num processo de restauração do seu casamento, seu marido voltou para casa, você tá tentando fazer o negócio dar certo, e você não tá lidando com esses sentimentos, sabe o que vai acontecer? Às vezes o seu marido realmente está arrependido, às vezes ele realmente está tentando mudar os comportamentos, só que por você não estar conseguindo trabalhar esse sentimento dentro de você, o seu comportamento com ele é totalmente reativo. Vou dar um exemplo. Você tá aí preparando o jantar, seu marido chega e você tava lá preparando, cortando a cebola ali, brava, pensando em tudo que ele te fez, falando, nossa, como que ele foi capaz? Ele tava com a outra, e aí começa a imaginar, olha só, ó, o pensamento trazendo o sentimento, e você não trabalhando. Quando ele chega e ele vem te dar um oi, você já, sabe, você já vem grossa, reativa, impulsiva, e ele fala, caramba, o que eu fiz? Eu só te dei um beijo. Mas por quê? Porque ele não sabe tudo que estava acontecendo aí dentro de você. Todo esse processo aí que você não está conseguindo trabalhar dentro de você. Todo esse trauma e toda essa dor que você não conseguiu ressignificar. Entende? E aí, muitas vezes, nesse momento, surgem mais brigas. Por quê? Porque ele vai falar, caramba, eu tô tentando. E muitas vezes ele fala, então por que você voltou comigo? Por que você perdoou, já que você não consegue esquecer? Entende? Então, às vezes, muitas vezes, nem é o comportamento do outro, é esse sentimento que não foi trabalhado dentro da gente, tá? Então, aqui são essas duas questões, e tem um outro problema também, que é muito comum, que é esperar que o sentimento ele seja resolvido, ou que você se livre desse sentimento ruim, com a mudança do marido. E aí, sabe o que acontece? Ó, por exemplo, você está sofrendo e você acha que quem vai fazer com que você pare de sofrer é o seu marido. Então, isso é o que tem na sua cabeça. Ó, eu tô sofrendo e para eu parar de sofrer, ele precisa mudar. Eu sei que é isso porque eu também pensava isso. E é por isso que eu tentava de todo jeito pedir pro Wellington mudar e ele não mudava. Por quê? Porque eu achava que era ele que precisava fazer isso. Só que olha só, vamos supor que você está desanimada. Aí você está desanimada, e aí, o seu marido, de repente, começa a ficar carinhoso com você. Você fala, bom, ufa, me livrei do sentimento. O desânimo passa. Só que aí, de repente, o seu marido ele fica frio de novo. O que vai acontecer? Seu desânimo volta. E qual que é a consequência disso? O seu sentimento, ele vai vir e vai embora. E isso não está no seu controle. Isso está sempre no controle do que a outra pessoa faz. Entende? E não é assim. A Bíblia ela traz claramente o nosso domínio próprio. Nós temos essa capacidade, não é o outro. O que o outro faz ou deixa de fazer pra gente não tem que determinar se o nosso dia vai terminar bom ou ruim.
É a nossa capacidade de lidar com o que a pessoa fez com a gente. Aí sim é que vai determinar se o nosso dia vai ser bom ou ruim. Tem até uma frase do filósofo que chama Jean-Paul Sartre. Ele fala assim: o importante não é aquilo que fazem com a gente, mas o que nós mesmas fazemos com o que os outros fizeram com a gente. Então, vou falar de novo: o importante não é aquilo que fazem com a gente, mas o que nós mesmos fazemos com o que fazem com a gente. Então, assim, a pessoa te magoou, você tem duas opções. Ou você fica magoada, ou você aprende a lidar com esse sentimento, resolve esse problema para não sentir mais. E se livrar rapidamente desse sentimento. Entende? É isso que a gente tem que aprender a fazer. E esse erro é muito comum. É a gente achar que é o outro que vai fazer isso. Não, o seu marido, ele precisa mudar sim. Só que é algo que eu vou até ensinar vocês na semana que vem, no evento. O homem, ele não muda porque a gente está pedindo. Ele não muda porque a gente está falando para ele que ele precisa mudar ou que ele precisa ser responsável. Ninguém muda ninguém. Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender. Ninguém muda ninguém. O seu marido, ele só vai mudar se ele vê uma vantagem em mudar. E qual que é essa vantagem? Eu vou explicar lá no evento para vocês. Vou falar muito sobre isso. É o que eu mais vou falar, é o que eu mais vou querer trazer na consciência de vocês para que vocês realmente tomem as rédeas, sabe? Não dá para ficar esperando a vontade do seu marido, a motivação do seu marido em lutar pelo casamento junto com você. Se eu tivesse esperado a motivação do Wellington para lutar junto comigo, eu não estaria casada ainda. Eu não estaria com um filho de vai fazer 5 anos, outro aqui na minha barriga, a minha família ela teria acabado. Eu não podia esperar. E por que eu não podia esperar? Porque o Wellington, ele estava afastado de tudo que era de Deus. E a família, ela é o quê? Ela é de Deus. Então, se o seu marido, ele está afastado de tudo que é de Deus, não adianta você pedir para ele mudar, porque o diabo, ele vai usar das artimanhas mais sorrateiras para fazer ele não fazer isso. Ele vai mostrar todas as tentações que ele puder, ele vai levantar com todas as forças para falar, não, esse daqui eu vou ganhar, essa família eu vou destruir. Ó, o pessoal falando aqui, ó. Sou mulher deck. Olha, uma aluna falando aqui, ó. Isso aconteceu comigo. Eu segui os conselhos da minha sogra, que traiu o esposo depois de 33 anos de casado. Olha só. A questão do conselho que eu falei, da gente não saber lidar com esses sentimentos e pedir o conselho para a pessoa errada. Imagina, o que você acha que você vai ter disso, né? Por isso que eu falo, a gente tem que se aconselhar e a gente tem que seguir, tem que se inspirar em pessoas que alcançaram o resultado que a gente quer alcançar. Se você está pedindo conselho para uma amiga sua, se você está pedindo conselho para uma terapeuta, e nada de errado com terapeuta, tá? Mas para uma terapeuta que se divorciou 3 vezes, como que você acha que ela vai te ajudar a restaurar seu casamento? Já pensou nisso? Já pensou que muitas pessoas ensinam o que elas não aplicam? Entende? Ah, Carol, hoje o seu casamento é perfeito? Gente, o casamento de ninguém é perfeito. Mas a minha maturidade e tudo o que eu passei fez com que eu desenvolvesse habilidades que hoje os meus desafios, eles são fichinha. Eles são fichinha, eu resolvo, olha. O que eu levava meses para resolver, eu resolvo em minutos. Por quê? Porque eu desenvolvi essa habilidade em mim. E essa habilidade eu uso não só no meu casamento, eu uso em todos os meus relacionamentos, com os meus pais, com meu filho, com a minha equipe de trabalho, entende? Nós nos transformamos primeiro. A gente não precisa ficar dependendo de um homem que está afastado. Ah, Carol, então eu tenho que me separar dele? Muito pelo contrário. Você, esposa, tem a missão, resgatar o seu marido. É trazer ele de volta para perto de Deus. É trazer ele de volta para os caminhos de Deus. E só você tem esse poder, ninguém mais tem. Deus não consegue fazer esse milagre sozinho. Ele precisa de pelo menos a participação de um dos dois, seja o marido ou seja a esposa, para conseguir restaurar o casamento. Agora, se você, esposa, tá fraca, tá desanimada,
não se prepara para ser esse instrumento nas mãos de Deus, você não consegue. Entende? Ah lá, ó. Olha só, a Eli escreveu, Carol, eu procurei uma terapeuta quando estava em crise no meu casamento. Na sessão ela falou, deixa esse homem de vez, olha só. É esse conselho que a gente tem. E é por isso, gente, que eu ensino só mulheres cristãs. Porque só vocês têm esse entendimento do que é o casamento. As mulheres que não são cristãs, as mulheres que não entendem o valor do casamento, elas não conseguem ter essa compreensão do quanto é importante a gente permanecer casado, mesmo quando tá difícil, mesmo quando a tempestade parece que não vai ter fim, mesmo quando a gente acha que o divórcio é a última opção. O divórcio ele não é a última opção. Existem possibilidades que, se você aprender como construir, você consegue sim restaurar o seu casamento, tá? Então, gente, e essa questão dessa instabilidade, né, de ficar dependendo do seu marido para se sentir bem, sendo que ele é uma pessoa que nem ele está conseguindo se sentir bem, nem ele está conseguindo saber o que ele quer da vida. Se nem ele está conseguindo fazer isso, como você acha que ele vai ser um suporte para que você se sinta bem? Ele não vai ser o contrário. O seu marido ele só vai voltar para você de fato quando você não estiver mais nessa instabilidade. E aí, por que eu falo isso? Porque quando a gente está nessa montanha russa de emoções, e a hora que a gente desanima, a gente fala, putz, mas quando ele estava carinhoso, eu estava animada. Aí a gente vai lá e cobra, e pede, e mendiga esse amor. E eu vou falar para vocês também lá no evento o que acontece quando a mulher mendiga o amor, quando a mulher se humilha, sabe? O que acontece na cabeça do homem. Então, e aí essas cobranças e esse desânimo seguido, né? Primeiro você estava animada, um dia você estava animada, no outro dia você desanimou. Esse marido vai olhar para você e vai falar assim: Nossa, mas o que é isso? Você cada hora tá de um jeito. Uma hora você tá bem, de repente você fica mal, mas você é bipolar? Ele já começa a ter, e você também começa a se questionar, fala, meu Deus, será que eu tenho alguma doença? Será que eu sou bipolar? Será que o problema sou eu? E não é porque você não aprendeu a lidar com seus sentimentos. Entende? Então, isso acaba afastando seu marido mais ainda. Ficar com essa montanha russa de emoções. E aí, gente, esse é o fundamento. Aprender a usar o seu sentimento vai te ajudar sim a salvar o seu casamento. Um bom dia para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.